Projeto de Lei número 12.299 de 2017, vereador Douglas Medeiros, institui a campanha de promoção de planejamento familiar natural. Palavra. Tem a palavra o vereador, autor do projeto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui, também pela TV, pela rádio, pela internet. Eu venho aqui muito feliz trazer esta proposta desse projeto na implantação do planejamento natural familiar, aqui estimulado aqui pelo grande mestre doutor Malagodi, que é doutor também ginecologista e que defende essa causa há tantos anos aqui dentro da nossa cidade, também aqui na região, também dentro de todo o estado de São Paulo e também na América Latina. E eu tive a oportunidade com algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito do método de ovulação Billings, que pesquisando dentro do manual do planejamento familiar do SUS, o método de ovulação Billings, ele é preconizado, ou seja, ele consta dentro do manual do SUS, do Sistema Único de Saúde. Só que hoje nós, infelizmente, não temos essa alternativa sendo proporcionada dentro da saúde pública, dentro do nosso município. Então, por falta, muitas vezes, até de desconhecimento. Então, a proposta desta campanha é justamente nós divulgarmos que existe esta alternativa do planejamento natural, que é o método Billings. Então, nós já conversamos com o prefeito Luiz Fernando Machado sobre a possibilidade de nós implantarmos em uma unidade básica um projeto piloto, onde o monitor do método Billings possa acompanhar a pessoa que queira fazer livremente, para que tenha esta alternativa dentro do nosso município, porque hoje o método de anticoncepcional apenas a pílula, e a camisinha, e não existe esta opção do método natural, que é o método de ovulação Billings. Isso não está sendo colocado como uma alternativa. Então, aqui fica essa sugestão, e eu gostaria de pedir ao nobre presidente que nós pudéssemos abrir a palavra para o doutor Malagodi, que está aqui. Então, pediria a autorização da presidência para que nós pudéssemos ouvir o doutor Malagodi, que é um especialista nesta área. Por favor, senhor presidente. O pedido de suspensão do vereador Douglas Medeiros está em votação.
Pedido de suspensão dos trabalhos está aprovado com 10 votos favoráveis e essa presidência que regimentalmente não vota. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, pela autorização para que eu pudesse fazer uso da palavra. O planejamento familiar natural, que se pratica hoje em todos os países do mundo, e embora ainda pouco divulgado no Brasil, é a forma de atuar do casal no campo reprodutivo, que respeita a própria fisiologia do corpo da mulher e se aproveita dos sinais e sintomas que o ciclo fértil fornece para que possam alcançar ou adiar uma gravidez, sem o uso de qualquer intervenção médica ou medicamentosa. Assim, iremos completar o ciclo de eventos naturais que dispensam a intervenção do médico, que não só o encarece, como muitas vezes consegue transformar o fisiológico em patológico, que é aquilo que a ciência denomina iatrogenia. A fecundação, a gestação, o parto, a amamentação e mais o planejamento familiar natural são ocorrências de acompanhamento discreto, prescindindo das dispendiosas organizações médicas e onde a verdadeira sabedoria está em educar e orientar e nunca em intervir. A prática do planejamento familiar natural, tão distante ainda do conhecimento público em nosso país, realizado hoje através do método da ovulação Billings, que desde a década de 60 vem sendo estudado e aperfeiçoado, consegue unir a simplicidade à eficácia, além de ser totalmente isento de riscos e complicações. O uso indiscriminado dos anticoncepcionais orais, que tem levado muitas mulheres à morte, tem entre suas complicações mais graves o tromboembolismo e a sua atuação como fator predisponente para o câncer de mama, além de outras patologias que ceifam vidas e oneram em muito nosso já tão combalido sistema de atendimento à doença. A China, que desde o final do século passado iniciou a implantação do planejamento familiar natural como um programa de governo e uma alternativa saudável para os contraceptivos que tantas complicações podem ocasionar, vem exibindo para o mundo resultados surpreendentes. Assim, em comparação com o dispositivo intrauterino, o DIU, o método da ovulação Billings mostrou naquele país uma segurança 4 vezes maior quando utilizado para adiar a gravidez. A implantação do planejamento familiar natural aqui em nosso município, através do método da ovulação Billings, contará com instrutores já capacitados, com larga experiência no uso e no ensino desse método e que atuarão voluntariamente e, portanto, sem nenhum custo para os cofres públicos. Com a assistência dos instrutores, a esposa é orientada para observar diariamente os sintomas vulvares que se alternam entre secura e umidade e deverá fazer anotações diárias, para o que é exigido somente uma caneta e um pedaço de papel. Esta surpreendente simplicidade do método da ovulação Billings está certamente na contramão de uma medicina altamente intervencionista, a ética, salvo raras e honrosas exceções, e que caminha de mãos dadas com a indústria farmacêutica, ávida por seus faturamentos bilionários. Em minha atividade como ginecologista, aprendi com muitas de minhas pacientes a conhecer, entender e me encantar com o planejamento familiar natural,
mesmo porque havia algo de diferente no relacionamento marido-esposa desses casais, que me fez ainda mais acreditar na perenidade do casamento. É a única possibilidade onde o planejamento é honorado, pesa igualmente sobre o marido e a esposa. Além do que, o homem pratica o autocontrole, sem o que não é possível uma união sadia entre um homem e uma mulher. E, além do mais, restaura-se e respeita a dignidade da mulher. Isto me levou não só a incentivar minhas clientes para o uso do planejamento familiar natural, como ensinei a minhas filhas adolescentes a autoobservação através do método Billes, e hoje elas são não somente usuárias, mas também divulgadoras e instrutoras deste método de planejamento familiar. Sem dúvida, o projeto do vereador Douglas Medeiros, que vem com todas as cores do pioneirismo, se aprovado, poderá fazer com que o nosso município desponte entre aqueles que desejam modernizar seu sistema de atenção à saúde, com aquilo que é efetivo, isento de qualquer risco e de custo zero. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Os trabalhos estão reabertos. O projeto continua em discussão. Eu peço questão de ordem, né? A palavra o vereador doutor Ligabó. Na tribuna. Daqui pode ser? Na tribuna, vereador. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o professor Malagodi, grande instrutor, foi meu instrutor na Faculdade de Medicina, ele e o professor Natalino, que nos ajudaram muito na nossa formação. Muitos partos fiz com o Dr. Malagodi enquanto acadêmico da faculdade. Eu só gostaria de fazer assim, eu acho o método Billings, eu acho um método interessante, muito interessante, mas eu conversando com o Paulo Sérgio Pasquale, que trabalhou anos e anos, agora ele se aposentou, que é da minha turma, sobre planejamento familiar no método da prefeitura, respeitando a lei federal, ele diz, então esse é o contraponto, né? Todo método natural, como o Billings, mesmo o método da temperatura, que é tão eficaz quanto, a tabelinha já não era tão, né? Ele já dava um pouquinho, uma 30% de falha, né? Mas o Billings é realmente um método muito interessante e eu acho que, bem como a temperatura, o método da temperatura, né? O que é o citotérmico. Bem, agora, o que o Paulo estava me dizendo numa conversa que a gente teve é o seguinte, que pelo planejamento familiar aplicado pela prefeitura, eles não estimulam o método da prevenção natural, por alguns motivos. Normalmente o pessoal de baixa renda, de difícil compreensão, a explicação do método Billings tem que ser individual, a adesão é um pouco baixa, a mulher com corrimento muitas vezes não consegue identificar o muco. Então tem várias coisinhas que eles colocam. E ele diz que o planejamento da prefeitura é baseado na Lei 9263 de 96, e lá existem 6 métodos anticoncepcionais artificiais, que é pílula, injeções de hormônio, o preservativo, tanto masculino como feminino, o DIU, a laqueadura e a vasectomia no plano de planejamento familiar. Então, a ação educativa eu acho muito pertinente. Porém, eu acho que as dificuldades que isso podem ocorrer vai ser muito resolvida com o plano piloto que você está instituindo, Douglas. Eu acho muito legal. E tem outra coisa também que é muito importante, que depois
que as mulheres questionam muito é o empoderamento feminino, ou seja, a partir lá de trás, em 1910, com a tentativa da emancipação feminina, a mulher, com o longo do tempo, foi adquirindo seus direitos e um deles é o domínio sobre o seu próprio corpo. A mulher faz a opção sobre como ela quer lidar com o próprio corpo. Hoje em dia, a mulher é empoderada tanto quanto o homem, na sua atividade profissional, na sua atividade cotidiana, nos seus direitos. Então, a mulher pode ter a opção de optar por fazer o método que ela bem entender. Então, essa aí só fica o questionamento. Eu apoio o projeto, mas com essa ressalva, que é uma ressalva da liberdade de expressão e liberdade do seu próprio corpo, que a mulher tem como opinar e tem o direito sobre isso. Então, é só isso, Douglas, o que eu queria fazer, que eu acho interessante o método Billings. Pode ser, eu acho que um projeto piloto vai acrescentar muita valia, mas que os métodos hoje utilizados, tanto como lei federal, né, que é essa 9263, elas descartam o método natural e colocam só os métodos anticonceptivos. Tá, ok? Isso é uma observação. Uma parte, claro. Muito obrigado pela sua colocação técnica, agrega demais aqui também. Hoje, dentro do manual do planejamento familiar contemplado no Sistema Único de Saúde, o método natural de ovulação Billings, ele é contemplado. Então, uma alternativa para aquelas mulheres que não podem utilizar o anticoncepcional e muitas vezes estão sendo prejudicadas com consequências irreversíveis para a sua saúde. E nós não temos essa alternativa. Não é algo que nós queremos impor para mudar o funcionamento daquilo que o governo está propondo aí, como o senhor mesmo declarou, mas sim ter uma alternativa, né, como um projeto piloto, para que a gente possa também aí divulgar que existe essa possibilidade. Muito obrigado pela sua colocação. Eu acho perfeito, Douglas. Inclusive, eu voto com o projeto, porque todo o método concepcional natural, anticoncepcional natural, ele não é nocivo, né? Agora, o hormônio pode, de uma certa forma, prejudicar. Mas é uma conquista das mulheres, né? E eu acho isso importante de valorizar. Mas eu acho que o plano piloto que você preconiza nesse projeto é muito interessante, eu acho que deve ser utilizado, ok? O projeto continua em discussão. Em votação. Com 10 votos favoráveis, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto.